Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ô glória. Vamos ler. É a história de Naamã, que é uma história, apesar de muito conhecida, mas Deus tem diversas formas de falar conosco e de maneiras diferentes. Capítulo 1, aliás, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Verso 4. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Versículo 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Amém. Só até aqui por enquanto. A palavra de Deus nos conta a história de um homem muito poderoso, general dos exércitos, que foi usado por Deus para livrar o povo, os sírios, das mãos dos seus inimigos. E pode sentar, a igreja pode sentar em nome de Jesus. E em uma das suas batalhas eles prenderam uma menina, levaram cativa, e ela ficou a serviço da esposa de Naamã. Naamã ostentava muita coisa, muita riqueza, muito poder, mas ele tinha uma doença que era incurável aos homens. Como ele era um homem, um servo obediente a Deus, temente a Deus, ele sabia que havia um jeito para a vida dele, havia uma solução para aquele problema dele. E Deus, na sua infinita sabedoria, tomou daquela menina que estava cativa naquele lugar e a usou para que ela fosse mostrar aonde haveria a cura para aquele homem, que no caso seria justamente o profeta Eliseu, que se encontrava em Samaria. O interessante é a gente ver neste versículo que a menina prisioneira, longe da sua família, longe de tudo e de todos, era só uma criança, mas ela não teve ódio no seu coração. Ela poderia muito bem ter, naquele momento, ficado torcendo contra, ficado torcendo para que ele morresse daquela lepra. Mas ao invés disso, ela se dispôs a mostrar para ele o caminho da cura. Amém? Amém. Muitas vezes nós temos agido dessa forma. Muitas vezes as pessoas nos injuriam, nos caluniam, nos fazem mal. E será que nós temos nos disposto a agir como essa menina fez? Ela não guardou no seu coração nenhum rancor. Pelo contrário, ela agiu com perdão e desprendeu do seu coração apenas amor. Não tinha um resquício de ódio no seu coração. Nesta noite o Senhor diz para o seu povo, fala para a sua igreja: libere perdão,
para o seu irmão, libere amor, tire as mágoas do seu coração, porque o Senhor quer ter comunhão contigo. Mas o Senhor só vai ter essa comunhão contigo a partir do momento que não tiver nenhuma sombra de rancor no teu coração, porque Deus não habita em corações impuros. E mais adiante, Naamã viajou, o rei que gostava muito dele, enviou uma carta para que ele fosse se encontrar com o profeta Eliseu. E apesar de todo o poderio que ele tinha, de todo o status de general de exército que ele tinha, para o profeta aquilo não importou nada. Porque o profeta Eliseu, mais na frente, quem quiser continuar a leitura depois, mais na frente um pouco, o profeta Eliseu sequer chegou a receber Naamã. O profeta enviou um mensageiro e mandou que ele fosse tomar banho no Rio Jordão, que ele mergulhasse por 7 vezes, que ele seria curado da lepra. Ora, um homem naquela posição, ele imaginou que estava sendo o quê? Humilhado. E ele disse: ora, na minha terra, em Damasco, tem rios que têm as águas muito mais limpas e muito mais puras. Ele quis ir para aquele lugar onde estava o profeta Eliseu, porque ali ele queria que o profeta orasse por ele e tocasse na lepra dele para que ele fosse curado. E muitas vezes nós queremos receber as coisas do nosso jeito, e não é desse jeito que Deus trabalha. Deus trabalha do jeito que Ele quer, e quer queira ou quer não, quando Deus determinar a nossa vitória, a nossa bênção, do jeito que Ele determinar vai se cumprir. Então o homem queria se banhar nos rios limpos e não no rio sujo, para que ele fosse pelo menos curado da lepra dele no rio limpo. Mas Deus queria que ele fosse para aquele lugar sujo, que ele achava sujo, para que ali ele fosse realmente humilhado, mostrasse a sua nudez diante dos seus servos, mostrasse a sua lepra diante do seu servo, e naquele lugar que ele julgava impuro para ele, era que seria o lugar da sua purificação, né? Não foi do jeito que ele quis, porque Deus iria se agradar na obediência dele e na humildade dele. E naquele lugar onde ele foi mergulhar, depois que os seus servos o convenceram aí realmente ao lugar da bênção, ele mergulhou e ali ele foi curado. Então aqui eu aprendo com Deus a ter obediência, a obedecer o profeta de Deus que foi enviado. Eu aprendo a ter reverência, eu aprendo a ter humildade. Eu aprendo também que o Senhor age da maneira que Ele quer e não da forma que eu quero. As bênçãos do Senhor podem estar escondidas, podem estar no lugar secreto, que a gente não alcança com os olhos da carne, mas com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Deus vai mostrando aos pouquinhos para você. É só se você se ligar com o trono da graça, viver em obediência, viver em comunhão com o Espírito Santo do Senhor, que onde a bênção do Senhor estiver, você vai estar lá, você vai chegar lá. Amém? Amém. Às vezes a sua bênção é uma rosa, e ela está escondida embaixo de um bocado de espinho. O que você precisa fazer é só tirar os espinhos. Para tirar os espinhos você precisa o quê? Estar em comunhão com Deus, porque Ele é o que quebra as barreiras, destrói as muralhas e te dá a tua vitória. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.